Olá, hoje eu trago um assunto de muita responsabilidade que a gente tem que refazer, talvez o pensamento e o comportamento também. Eu estou aqui com a Nanda Soares Bartonelli, que é arquiteta e urbanista, formada na Universidade de Uberaba, formou em 2016. Ela já fez uma caminhada nessa área de sustentabilidade. Ela atua com foco em arquitetura natural e consultoria em sustentabilidade. Fez um passeio pelos Estados Unidos, por vários estados brasileiros e está em Uberaba atuando nesta área que é uma vertente da arquitetura. Além de todo esse conhecimento que ela tem, que eu acho importante trazer aqui para a gente fazer reflexões, a Nanda, eu tenho um carinho muito especial, que é filha dos meus amigos do Bartonelli, meu colega jornalista do Tempo de Vista, saudoso Bartô, e da Marise, professora. Então é uma alegria estar aqui hoje, entrevistando esses meninos dessa geração, né? Estar com você, para você trazer esses conceitos novos da arquitetura, e seja muito bem-vinda, viu, Nanda? Muito obrigada, Vacira. É uma honra muito grande, porque é um tema que, além de trabalhar nele, eu vivo dele, e é um tema que eu trabalho com muito amor. Obrigada. Você trabalha com consultoria, você fala, tem vários conceitos ali, de palavras mesmo, né? Tem a bioconstrução, arquitetura natural, são sinônimos, tem alguma diferença? Isso, não tem uma só definição, depende muito do contexto que a gente utiliza, mas normalmente trabalha a bioarquitetura, bioconstrução, arquitetura natural, são todos temas que referem à construção que utiliza dos elementos naturais para a sua confecção. Então, quando a gente trabalha com barro, com a pedra, com o bambu, com a madeira, são esses elementos que trazem ser essa arquitetura natural. Tem a ver com a permacultura? Isso. Permacultura foi um termo que eu aprendi no terceiro ano de faculdade, em uma viagem com a arquitetura, e eu vi um chamado de um curso de extensão na UNB para bioarquitetura. E como eu sempre gostei muito de natureza, eu fiquei curiosa e decidi ir lá conhecer. E foi aí que eu me deparei com esse termo, que é permacultura, que significa cultura da permanência. Como que o nosso meio de vida, como que as nossas escolhas, o nosso estilo de vida interfere positivo ou negativamente no planeta. Então a permacultura traz esse aspecto positivo, mínimo possível de interferência. De que maneira que isso é possível fazer para quem não tem uma vida dedicada ao estudo como você tem? Na verdade, esse termo traz muito de técnicas ancestrais. Então, quando você está no meio rural, as pessoas, mesmo sem conhecer, sem formação acadêmica, acabam implementando esses conceitos por aprendizados dos nossos antepassados. Então, a construção com o adobe, a construção com pau a pique. Então, a técnica da arquitetura vem para complementar e a gente conseguir trabalhar de forma a reduzir o mínimo possível a necessidade de energia elétrica, do gasto com energia, a questão de resíduo, o que a gente deixa ali no local, como que a gente faz essa gestão correta. Então, é muito interessante aliar essa técnica, esse aprendizado ancestral com o aprendizado acadêmico para fazer a melhor forma possível uma casa com qualidade para o morador. Bom, se eu entendi bem, vocês aliam esses dois conhecimentos. Hoje, imagino que uma casa de adobe, uma casa de pau a pique, já é até ponto turístico, é de visitação de escolas. Isso. Eu acho sempre muito importante frisar a importância de preservar o que a gente tem de cultura do nosso país, porque quando se fala, é muito fácil para exemplificar isso, porque a gente tem esse contato direto com as ocas indígenas, com as palafitas, construções ribeirinhas de palafita. Então é uma imagem que a gente tem essa facilidade de enxergar porque faz parte da nossa cultura. Então dou ênfase, né, na importância da preservação, né, no Brasil. De acordo com a sua experiência nos Estados Unidos, lá acontece de que maneira? É interessante a gente fazer essa comparação,
porque nos Estados Unidos, como essa cultura ancestral não foi tão preservada quanto no Brasil, a permacultura lá é trabalhada muito mais da questão da alimentação, do plantio, do trabalho, de como isso, a agricultura familiar, as agroflorestas, que são florestas produtivas, interferem na nossa sobrevivência, não tanto a bioconstrução. Então aqui a gente consegue ter uma noção e tem mais base para trabalhar isso, porque isso ainda é preservado. Temos muitos movimentos no sul do país, especialmente, que eu acompanho, de permacultura. É, então, um pouco diferente do que acontece nos Estados Unidos, que você esteve lá em vários estados, né? Sim. Como comparação, eu viajei do Rio Grande do Sul, visitando institutos de permacultura. No Rio Grande do Sul tem muito, no Nordeste a gente também tem, no centro do Brasil. Então, além de ter uma vasta área atuante aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, alguns lugares que eu fui, inclusive até tive a oportunidade de conhecer uma demarcação indígena lá, parece que você não tem diferença da cidade para o local. Eles, infelizmente, perderam muito disso. No Havaí, por exemplo, é uma coisa que eles estão resgatando, essa cultura da construção natural lá, da agricultura lá, com crianças. Então, eu visitei algumas instituições que trabalham com crianças e eles replicam todas essas técnicas para as crianças começarem a inserir isso na cultura delas, e isso não se perder. Nanda, na consultoria, o que você orienta? Sua consultoria é para instituições, para organizações, para empresas ou pessoa física também? Também. O pensamento sustentável, quando a gente fala em sustentabilidade, é fazer com que o máximo de recurso possível que a gente obtém, a gente não desperdice. Então, trabalhar do começo, por exemplo, da gestão de água, da onde vem a nossa água, como que a gente vai devolver isso, a energia da mesma forma. Então, um pensamento sempre circular, né? E serve tanto para uma edificação de uma família, quanto para uma indústria. O processo de entender todo o mecanismo, todo o sistema é o mesmo. E aí a gente entra com o planejamento desse sistema para que não haja muita perda, para que não haja no processo muita devastação ambiental, para que a gente consiga fazer o mais sistêmico e circular possível, onde o que a gente produz volte para a própria indústria e não para vir resíduo e vá para um aterro sanitário, por exemplo. Quando você pensa numa construção, então, aqui em Uberaba, nos elementos dentro desse conceito que você atua da sustentabilidade, você vai pensar primeiro em quê? Você citou aí a água, então dá para ter uma ideia. Mas quando você pensa nas paredes, você pensa no teto? Sim, a gente precisa primeiro entender aonde está inserido, qual que vai ser a melhor posição para a gente captar o máximo possível de luz natural, ventilação natural e reduzir os gastos com energia, por exemplo, e aí fazer a captação de água da chuva, fazer a melhor forma possível de aproveitar tudo que a gente tem de energia renovável, fontes renováveis, para a gente interferir o mínimo possível. Quando a gente trabalha com uma construção com terra, por exemplo, a nossa resposta térmica e acústica, ou seja, a qualidade do ambiente, do ar, quando a gente está dentro desse ambiente, é muito melhor do que uma construção convencional. Como que fica o vidro nessa construção? O vidro deve ser muito bem utilizado, ainda mais que a gente não está falando só de pequenas residências, a gente está falando também de prédios em grandes cidades. Então é muito importante a gente analisar o máximo possível do planejamento para que no projeto o vidro seja um aliado. Assim como o vidro pode ser um elemento muito prejudicial, mas pode também trazer muitas vantagens. Assim como a tecnologia, que é um tema muito questionado, como que a tecnologia e a sustentabilidade trabalham de uma forma aliada, e é muito possível. A gente está falando de uma quarta revolução industrial extremamente tecnológica, e até quando a tecnologia e esses saberes ancestrais que a gente traz através da permacultura e da construção natural, como que a gente faz para aliar isso e a gente conseguir ter um futuro mais sustentável, né? Essa aliança não é só do profissional, são das pessoas de modo geral, até do próprio cliente.
Você sente que o Brasil, as pessoas de modo geral, elas estão antenadas, estão conscientes com essa necessidade? Cada vez mais, no Brasil e no mundo, o público está cada vez mais exigente, o consumidor está cada vez mais exigente. E não adianta a gente começar com todo um planejamento se não tem a educação. Então, assim, o principal quando entra, seja um cliente, seja os funcionários de uma grande empresa, o principal é a gente trabalhar com educação, inserir esse conceito e fazer com que as pessoas entendam que nós somos agentes transformadores, né? Então, quando a gente fala em sustentabilidade, não pode ser um tema muito distante. A gente tem que trazer e entender que fazer o bem ao próximo, ter empatia, pensar no próximo é o grande começo da gente conseguir pensar de uma forma menos individualista e mais comunitária, né? Todos esses conceitos, a permacultura, a sustentabilidade dentro de uma empresa, ela sai um pouco da preocupação do lucro, que não deixa de ter, tem que ter a preocupação com o lucro, mas vem também para a preocupação da pessoa, né? E é até interessante, quando eu entrei com os treinamentos de educação para os funcionários da empresa atual que eu estou trabalhando, fiquei um pouco receosa de não conseguir atingir eles e isso ser um tema muito distante para eles. E aí, quando eu expliquei o conceito do produto e vim depois do conceito de pessoa, eles começaram a entender que são parte disso, né? Então, a gente tem que pensar, quando não joga lixo no chão, quando respeita no trânsito, são pequenas ações que você já está fazendo parte dessa transformação, trazendo a sustentabilidade para a sua vida. Nós vamos fazer um intervalo e você vai continuar dando esses exemplos aí simples que pode ser feito todos os dias, né? Obrigada. Vamos fazer um intervalo aqui com a entrevista com a Nanda Bartonelli e você vai acompanhar aí umas dicas de segurança. É muito importante que na cozinha, objetos cortantes como facas, garfos, abridores de lata ou utensílios dessa natureza sejam acondicionados fora do alcance de crianças. Elas podem alcançar esses materiais e acabar se ferindo. Também o acondicionamento de materiais de limpeza, produtos de limpeza líquidos, em garrafas que atraiam a atenção das crianças também pode gerar acidentes, como soda cáustica, água sanitária, detergentes e tantos outros. Também materiais aquecidos, como fogão, fornos ou até mesmo materiais elétricos, precisam ser protegidos do alcance das crianças. A prevenção pode salvar vidas. Estamos trazendo todo dia, todo programa, essas dicas para você ficar atento sobre a sua segurança pessoal, sua segurança patrimonial. E estou retornando aqui com a Nanda Bartonelli. Nanda, você estava falando de alguns exemplos simples, como não jogar um papel no chão, isso significa não jogar pela janela do carro, pela janela do apartamento, da casa, né? No trânsito também. Quais outros exemplos que você poderia dar? Eu gosto de enfatizar que isso significa fazer parte, né? Tomar responsabilidade por grandes problemas mundiais que a gente está se deparando, né? Problemas climáticos. Então, a gente precisa tomar consciência de que nós somos os principais responsáveis. Então, o de menos, assim, o mínimo que a gente tem que fazer é deixar de jogar um lixo no chão, dar destino correto ao que a gente produz em casa, os nossos resíduos, entender que quando a gente vai jogar alguma coisa fora, não existe fora. Então, vamos entender todo o processo, todo que a gente está aqui, a gente consome, a gente vive como consumidor, mas vamos fazer um consumo consciente, né? Entender se a gente realmente precisa do que a gente vai comprar, do que a gente vai adquirir e fazer realmente inserir isso na nossa vida. O alimento que a gente consome, né? Todo o nosso dia a dia, toda a nossa rotina deve ser pensada porque tudo isso impacta, né, o nosso meio ambiente. Voltando aí, amparando aqui na sua resposta, você falou assim, o que a gente compra para ver se a gente necessita ou não. Isso implica num consumismo. Isso. De roupas, de todo tipo de bem, de alimentação também? Também. O consumo, nós somos consumidores e nós ditamos, né, as mudanças, porque
as grandes empresas vão responder sempre à nossa demanda. Então, se a gente realmente acredita, não é deixar de consumir, mas se a gente realmente acredita nessa mudança, a gente tem que entender que nós, como consumidores, somos peça-chave nessa transformação. Então, todo o nosso consumo de água, consumo de energia, realmente essas dicas básicas de não deixar a geladeira aberta, entender, comprar eletrodomésticos que são a vida útil maior, todo um sofá que você compra, priorizar a qualidade, porque isso tudo interfere nesse pensamento, né, mais sustentável. Como está o engajamento dos jovens nessa área? Eu acredito que os jovens são peças fundamentais nessa mudança, né? A gente está muitas vezes ensinando aos nossos pais, respondendo assim, eles passaram valores para a gente, agora o que a gente vai fazer com isso, né? Então, trabalhar da melhor forma. Eu fico muito feliz de ver pessoas cada vez mais jovens nas empresas, as startups surgindo, toda essa transformação tecnológica está na nossa mão e a gente tem todas as ferramentas para levar isso de uma forma mais humana, né? Levar isso, não pensar tanto só em como esses mecanismos funcionam para retorno financeiro e pensar que retorno a gente quer ter de bem-estar, né? De qualidade de vida mesmo. Como que está a questão dos técnicos, quando vamos falar agora de arquitetura em si, de uma construção, de uma edificação? Existe preparo técnico? As pessoas já estão mais conscientes, os profissionais que lidam ali na base? É interessante que quando eu falo com algumas equipes de construção de obra que fazem construções convencionais, quando eu trago o Adobe, por exemplo, muitos sabem ou muitos já até trabalharam, confeccionaram quando criança e hoje em dia tem um certo preconceito nisso. Então, assim, realmente a gente tem que ter muito amor, muito tato para passar para eles a importância disso, dessa substituição. Então, saiu do Adobe, veio para a arquitetura convencional e agora por que está voltando, né? Por que é tão importante a gente inserir isso de novo? Antecipou uma pergunta que eu ia fazer. Por quê? Por que está voltando? Por que essas intervenções agora? O mundo por si já está dando as respostas, né? O que aconteceu em São Paulo, toda a questão da floresta sendo devastada, não só aqui, mundialmente, notícias diárias de preocupação ambiental. Então, assim, a gente tem que entender que isso está acontecendo e que tudo que a gente faz, aonde a gente mora, o que a gente come, o que a gente veste, o que a gente né, está interferindo nisso. Então, realmente trazer essa importância e, além de melhorar a sua qualidade de vida, você se torna esse agente de transformação mesmo. Você entende que vai ser rápida essa mudança, essa transformação no mundo, aí, nas pessoas, nessas gerações que você está acompanhando, que os jovens estão bastante atuantes, ou vai demorar um pouco, é um processo lento? Depende da gente, pode ser. Nós temos o amparo tecnológico, nós temos o conhecimento, então depende de nós realmente abraçar essa causa, realmente querer tomar responsabilidade ou não. Eu acredito que se todo mundo toma a responsabilidade para si, esse caminho vai ser muito mais rápido, essa mudança vai ser muito mais rápida. Está dentro da sustentabilidade a madeira ou quase não está usando mais? Está dentro, infelizmente ainda está um pouco caro, mas a madeira é fundamental só que ela tem que ser preservada, né? A gente não pode simplesmente extrair esse material sem a responsabilidade de o que a gente está repondo, dando em troca. Tudo que a gente pega, tira, a gente tem que de alguma forma conseguir que esses recursos voltem, né, para a natureza, para sempre equilibrar esse ciclo. Então a madeira é sim, e é importantíssimo na construção. Ideal para fazer teto, tem alguma mudança? Tem um conceito muito novo, que é o teto verde. Como que é? O teto verde, ele ajuda na questão do clima, equilibrar o clima da casa. E, de certa forma, é um jardim no seu telhado. Então, você consegue, dependendo do seu projeto, até plantar, ser uma área de convívio e utilizar o telhado que ninguém utilizava até então para facilitar nisso. Facilita até a captação de água da chuva. Então, são vários sistemas, várias formas de começar a realmente utilizar os espaços, né?
Como eu fiz uma abordagem aqui numa construção nova, vamos imaginar então uma construção mais antiga, você quer fazer uma intervenção de transformá-la mais sustentável. É possível? É possível. Algumas coisas a gente tem que sempre estar dentro da legislação, né? Sempre dentro do plano diretor, mas principalmente quando não se trata de estrutura, a gente consegue trabalhar com a captação de água da chuva, a gente consegue trocar o piso impermeável por um piso permeável, né? E fazer com que a água no próprio terreno volte para o solo. Isso facilitaria aqui em Uberaba, por exemplo, as enchentes que a gente tem. Então, são várias formas de reconstituir o que você já tem, né? Trazer esses elementos para as reformas. Você tem um desenho aí de qual que é a casa ideal para você viver? O meu sonho é muito utópico, é muito fora, é mais rural. Mas eu gostaria de consumir minha própria energia que eu produzo, né? Pegar a energia do sol, dar o melhor destino possível dos meus resíduos, produzir o próprio alimento. Então eu acho interessante porque a gente consegue, né? Tudo que a gente precisa de necessidade básica, a gente consegue retirar dos nossos recursos sem prejudicar, sem nenhuma agressão. Sem nenhuma agressão, a gente consegue, o sonho é esse, o 100%. Que seja da maioria também, que a gente passa por esse processo de educação. Nanda, nós estamos terminando aqui a entrevista, muito obrigada por sua presença aqui. Obrigada a você. Eu entrevistei a Nanda Bartonelli, que é arquiteta urbanista, que tem um foco na arquitetura natural e consultoria de sustentabilidade. Muito obrigada por sua companhia e lembrando que esse programa também você pode assistir no YouTube. Até breve.